meus amigos, bem-vindos a mais um podcast Papo Sem Fronteiras. Eu, Jair Moura, e aqui do meu lado, Rodrigo Clausen, falando mais um pouquinho para vocês aí sobre os projetos, sobre as técnicas, sobre tecnologias, sobre pessoas, sobre política, sobre momentos que estamos vivenciando, vinculados aí principalmente à área de logística, segurança e transporte. Agora, estamos hoje também com um grande amigo, uma pessoa muito conhecida no mercado, né? E que hoje traz um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da sua experiência junto conosco para fazer essa transmissão aí para todos vocês que estão em suas casas, em seus trabalhos. Agradeço inicialmente ali por todo o apoio que tem nos dado nos últimos programas, né? Foram muitas sinalizações, muitos comentários, muitas perguntas bacanas que mostram o caminho que a gente está andando, se estamos indo pela linha mais eficiente. Quero inicialmente então agradecer a você, Rodrigo, bem-vindo novamente a mais um programa e dar a sua abertura. Jair, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a recepção, a esse time maravilhoso da Ravex, que nos apoia, né, para que o programa aconteça de forma tão brilhante. Tem inúmeras pessoas envolvidas nesse processo, né? Isso começa desde a nossa moça que limpa o ambiente, né? Então, a gente tem que reconhecer isso, que nós não conseguiríamos realizar nem um pedacinho desse programa se não tivesse essa contribuição. E a costumeira e calorosa recepção, né? Se sentindo como parte da família Ravex, com essas portas abertas aí para trazer para o público algo além das fronteiras. Isso aí é o objetivo do Papo Sem Fronteira, né? Ou seja, aqui nós não temos limitação. Aqui é para discutir todos os problemas, todos os assuntos. E conosco está nada mais, nada menos do que o Cristiano, grande Cristiano, presidente estadual do CTB, gerente comercial aí da Skymark. Um conhecimento já de alguns anos, né? A gente já tem muito contato, né? Primeiramente, agradecer aí pela presença, por ter aceitado o nosso convite aí num programa novo aí, poucas edições, né? Agradecer aí por estar presente. Tenho certeza que você vai conosco contribuir muito aí para o mercado aí, para a gente levar conhecimento para o nosso público. Bem-vindo. Bom, obrigado, Jair. Obrigado, Clausen. Falar do grupo Ravex, eu sou um pouco suspeito, né? A gente tem uma parceria já de longa data, né? E a recepção aqui é sempre calorosa, né? Sempre que as oportunidades que eu tenho de vir aqui visitá-los ou falar de negócios, né? Recentemente a gente estava falando de grandes embarcadores aqui que vocês estão operando e que, por consequência, né, nós também cuidamos. Assim, essa parceria é muito saudável, muito bacana. Obrigado, então, pela recepção e a oportunidade, né, de falar com os nossos telespectadores sobre a logística, a Ravex sem fronteira. Isso aí. Que bom. O bom é que a cada visita tá diferente, né? Vem um dia aqui, tá um auditório, tá um evento, vem outro dia já é estoque, vem outro dia já é outra sala, né? Quer dizer, Legal. a cada momento quer dizer que a coisa está evoluindo, está crescendo, né? Estamos aí na correria para sempre tentar oferecer o melhor, né? Mas me conta um pouquinho aí quem é o Cristiano, rapaz. Me dá um briefing rápido aí do histórico aí para que o nosso internauta saiba esse excelente profissional aqui que está conosco. Jair, Clausen, né? A gente também, Clausen, nos conhecemos lá no início dos anos 2000, né? Clausen estava, ainda acho que não me engano, na Coopercarga. Na Coopercarga ainda. Lá atrás, nos conhecemos lá Temos atrás. uma história grande. Uma história grande. Eu sou oriundo das Forças Armadas, né? Como muitos colegas que estão no mercado, né? Eu sou sargento da reserva. E quando eu vim para a vida civil aqui, já em 2000, eu fui trabalhar como operador de monitoramento. Então, assim, eu quero deixar já um recado para a galerinha, né, que tá vindo para a vida civil. Se você está vindo para a vida civil, trabalhar como operador de monitoramento te dá uma bagagem tremenda para você aprender a discutir sobre gerenciamento de riscos. Verdade, concordo. Eu trouxe os meus filhos para trabalhar comigo, né? E aí um dia estava na fábrica lá, eu vi um comentário, quem é aquele lá? Aquele é filho do chefe.
Disse, pô, mas que profissão é essa, filho do chefe, né, cara? Que não me gostou. Diz, não, vocês estão fora daqui. Tá, mas como é que eu vou fazer para me preparar? Eu nasci do meio alimentício, de restaurante, né, cara? Aham. Por que o restaurante? Porque o restaurante, para mim, é uma faculdade. Sim, Tu aprende a contratar, a demitir, a comprar, a vender, a atender cliente, a ter conta bancária, a ter contabilidade. Quer dizer, eu digo sempre, se tu sobreviver num restaurante 1 ano, tu sai dali preparado para qualquer é coisa, né? verdade. E as pessoas às vezes não têm essa base que determinadas profissões, funções que tu exerce, te dão um nível de conhecimento que é para a vida toda, né? Exato. E o operador é exatamente isso, né, cara? Ou seja, você pega pessoas ali que estão ainda no ensino médio, que aprendem geografia ali dentro, como é que funciona um mapa, Sim. o que que é norte, sul, o que que é uma rodovia, um ABR, né? Quer dizer, é uma bagagem Coisa assim, extraordinária, né? extraordinária. E você vê que assim, eu fui trabalhar numa empresa, e logo que eu vim aqui para a vida civil, pô, o militar você segue disciplina, Regra. né? Você segue Então, regra. E alguns anos depois, que eu já era gerente numa determinada empresa, um amigo nosso, vocês devem conhecer, o Coronel Heinz, Sim. sim. tá lá em Campinas, ele chega para mim e fala, Cristiano, já tem faculdade? Eu falei, pô, ainda não, Coronel. Ele falou, pois bem, ou você vai para faculdade ou o ano que vem você tá fora. Bem assim. Eu falei, mas é sério mesmo? Sério, Cristiano, ou você vai para faculdade e tá fora. Para estar conosco aqui agora, a faculdade é o carro-chefe, é a base. Eu fui para faculdade, Jair e Cláudio. Rapaz, gostei do negócio, não parei mais. Eu já estou na minha 8ª formação. E assim, desde 2007 eu me tornei professor universitário. Gostei tanto que comecei a dar aula dos temas, né? E já são 17 anos de sala de aula, já formei quase 10 mil alunos nos cursos de administração, logística, gestão, segurança privada, marketing. Que bacana essa história, cara. E Acho aí deu um up, né? Ajudou bastante. legal. Quais foram as principais aí? O que você mais gostou desses cursos aí? Olha, eu sou suspeito em falar da logística, né? A logística é onde parece que entrou no sangue e não sai mais, né? Apaixonante. É apaixonante. Assim, eu gostei mais dos cursos de logística. Apesar de ser cursos mais rápidos, né? Mas me apaixonei pelos cursos de logística. Você sabe que hoje eu comento bastante ali nas apresentações que a gente vai fazer. Hoje normalmente vai nos tomadores de decisão, né? Aham, Mas a complexidade que ficou hoje, as terminologias técnicas, né? sim, De você falar, o pessoal ali eu sou pós-graduado, eu sou Harvard, eu sou Oxford, não sei o quê. Eles têm um conhecimento, uma técnica tão boa dos números da gestão, mas a operação, eles não conhecem mais a dificuldade verdade. que é você conversar com essas pessoas. Parece que não estamos mais falando a mesma língua, né? Então, quem é da logística hoje realmente está quase com um dicionário separado do resto É do verdade. país, né? E como é bom quando a gente está conversando com pessoas que têm o mesmo sentido, né? Que o texto é singular, né? E eu, do mesmo jeito, acho a logística um negócio extraordinário, porque não é só para tua operação. Quando tu Não. faz bem feito a logística, ela é para tua vida, é o Sim, como é que tu guarda o carro, como é que tu escova os dentes, como é que tu dorme, tudo no final das contas é processo que executa, que a unidade de medida para ver se ele está bem feito ou não é a exato. logística, né? Você sabe que, falando da logística, né, essa parte de unidade bem feita, em determinado momento da minha vida, eu estava ainda na vida militar, eu era aluno, a sargento, e cheguei em casa, deixei minha farda, minha mãe passou a farda. Só que minha mãe passou, tadinha, jeito dela. do jeito dela, É. né? Chegou no quartel, eu tomei uma punição, porque minha farda não estava no padrão, estava fora do padrão. Depois disso, já nunca mais, ninguém, até hoje, Só você. só eu passo as minhas roupas. Ninguém. Minha esposa, eu não mexe nas minhas roupas. Eu passo as minhas roupas e detalhe, eu tenho o costume de passar a minha roupa no dia antes dos meus eventos. Então eu deixo minha roupa preparada um dia antes. Porque pensando, poxa, pode faltar Tem energia, eventos que pode acontecer alguma coisa, a roupa está preparada, está em condições. Logística Isso é perfeita. planejamento. Logística. Planejamento. Planejamento. logística, né? Sabe que lá em casa, né, meus meninos, a minha menina pequena, que tem 18 anos hoje, né, quando eu me organizo para ir fazer minhas atividades, né, esportivas, eu sempre um dia antes, tudo pronto. Aham. Para não ter que pensar depois, já tá tudo certo, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar.
Os 5S eu aprendi na década de 90 e É isso aí. pratico até hoje, né? É isso E aí. aí eu sou motivo de chacota. É bem isso. É bem isso. E além de que nós estamos num período aí de mudanças de geração, né, de Sim. pensamento ali, transição, e realmente parece que essa maneira da gente agir e atuar é completamente fora da realidade, mas na verdade, no nosso período era o padrão, Era o padrão. da época, né? E você depois que acostumou, e principalmente acostumou um negócio que deu certo, né? Que Sim. tá funcionando. Que eu tô fazendo é um novo padrão, mas tu vê que tá errado, tu às vezes nem acostuma, nem vira um padrão, né? Agora, o nosso momento, eu acho que foi um dos melhores da história, a nível de produtividade, a nível Verdade. de crescimento, a nível de buscar coisas diferentes, foi uma geração diferenciada. Até porque nesse momento a gente não tinha internet, a gente não tinha inteligência artificial, a gente tinha que recorrer a livros, né? E usar muito da cabeça, né? Da Exato. cabeça, das interações humanas, dos aprendizados operacionais mesmo, né? E assim, eu conversava com o Klauser, que conhece de processo logístico, conversava com o Jair, que conhece de tecnologia e processos. Quer dizer, isso já me alimentava a ter uma visão do que eu poderia fazer ou não, e a gente ia. Hoje em dia não, hoje tudo na palma da mão, tudo fácil. E aí os jovens de hoje, eu acho que eles acabam se perdendo porque tem muita informação e não conseguem trabalhar essa informação. Eu sempre Eu- fui. Pode ficar à Eu vontade. vou aproveitar um gancho. Você falou, fez um convite dos jovens, né? Militares que se estiverem Sim, dispostos, né, a aprender realmente, né, sobre logística, sobre regras, gerenciamento de risco. Se você não caminhar fielmente em cima das regras, você pode colocar a vida de uma pessoa a risco, né? exato. E essa pessoa perder a vida, seja num acidente ou seja num roubo de carga. Aham. Mas um fato muito interessante que aconteceu, embora seja negativo, né, foi quando o World Trade Center veio abaixo. E aí, quando os Estados Unidos resolveu de invadir o Iraque, eles contrataram o diretor de logística da McDonald's, porque eles deram a estratégia militar. Eles falaram: eu quero avançar desse jeito, com essa quantidade de veículos, de pessoas e tal. E ele é que fez todo o planejamento do recurso para acontecer isso. E mesmo a pessoa, promoveram a general, né? E mesmo com todo o planejamento, né? A invasão foi muito mais rápida que o planejado e faltou recurso na linha de frente. E várias frentes de combate tiveram que ser paradas. Então, o quanto, né, pegando esse pequeno fato, né, o Aham. quanto a logística é importante, e ela vem da terminologia militar, né? Eu li 14 livros do Sun Tzu para entender isso, e Aham. só li depois que o Filipão, vi uma reportagem do Filipão falando que ele aplicou essa teoria com os jogadores de futebol e isso levou eles a vitória na Copa. Eu falei, mas como é que pode pegar uma terminologia militar e aplicar com o jogador e funcionar? E então, Funciona. todo esse conceito de preparação, posicionamento, né? Aproveitar os recursos que tem à tua volta. Muitas vezes, no último podcast, nós estávamos falando, né? Sobre essa questão de aproveitar ao máximo aquilo que eu tenho de bom. A ferramenta que eu tenho na mão. Né? Isso aí. E aí, com essa resiliência, né, que você falou também, né, porque eu também tenho uma origem militar, né, do soldado, Aham. tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas olhando pelo viés positivo, a gente tem que olhar por esse viés, né, essa resiliência de buscar o objetivo e de não questionar, não no sentido de ser omisso, mas no sentido de estar engajado É isso aí. ao objetivo e não ficar colocando porquês e tirando a empresa fora da trajetória. Você estava falando aí dessa nova juventude, né? E eu sou um cara meio enérgico, meio lá do Rio Grande do Sul, isso, Aham. aquilo. Sempre tinha um determinado posicionamento, né? Até falar com mais historiadores, isso aquilo vai mudando, né? Aham. E realmente a gente está numa fase de migração, mas como eu disse, sempre vai ter adaptação, né? Sim. Então, o momento é que a facilidade ficou muito mais fácil, como o nome diz, Aham. mas no entanto eu não estou relembrando das obrigações que eu tenho para conquistar essas facilidades, né? Então, acho que nós somos hoje os principais culpados na maneira que a gente cria os nossos filhos, É né? verdade. Eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri. Não, ele só vai estudar, vai ter a roupinha passada em cima da cama, é tudo bonitinho. Aí chega ali, tu dá estudo, tu paga, tu faz tudo, acontece, aí chegou ali com 24, 25, me formei. Ó, filho, agora te vira.
casa e vai embora que a vida é tua. Não, Aham. o cara não sabe fritar um ovo, a pessoa não sabe conversar É bem com isso. o sexo oposto ali, Aham. não sabe fazer nada. Cara, não vai dar certo. Aí É eu isso vou aí. ter. Aí o pessoal diz: não, faz parte. O que vai acontecer é que em vez de casar com 20, vão começar a casar com 30, em vez Ou de. 40, né? Então, mas vai ter um momento que vai se adaptar. Então, É na isso aí. verdade, a gente tem que ajudar a conciliar o Aham. momento, né? É isso Que aí. faz parte, né? Agora, disso tudo, nós temos que transformar essa nossa experiência, então, ali, em vivência para dar para esse É público isso aí. aí determinados caminhos. E me conta, então, ali, como é a Skymark, ou seja, como é o teu dia a dia hoje, quais são as dificuldades, o que que é oferecer o produto, quais são as resistências, qual é os caminhos que a gente vai levar para o nosso público. Bacana, boa. Eu tô na minha segunda passagem pela Skymark. A minha primeira passagem foi de 2011 a 18. Nossa, Nesses 7 anos a gente teve grandes contas lá que eu consegui trazer. Eu sempre fui operacional. E de 2011 a 18 vim para a área comercial, me apaixonei. Eu não saio mais do comercial. É uma área muito boa. Exatamente pelo fato de relacionamento. E esse relacionamento te abre muitas portas, né? E na Skymark, essas portas que a gente tem ali aberta com o mercado, o relacionamento que a gente tem, temos trazido muitas novidades, né? E nessas novidades que a gente tem trazido, Jair e Clausen, a gente tem mostrado que não é o mais do mesmo. O gerenciamento de risco, no passado, cada gerenciadora foi obtendo ali o seu espaço, a sua estrutura, o seu crescimento. Mas você vê que muitas gerenciadoras não se atualizaram e acabam fazendo o mais do mesmo. Se você não olhar para o mercado atual e não fizer diferente, você vai ficando para trás, você vai começar a perder espaço. E a Skymark não, a gente tem olhado com exatamente nesse quesito de inovação e temos trazido novidades para os nossos clientes, né? Então a gente tem ali a questão de IA, aí é um ponto para um outro bate-papo, né, para a gente aprofundar, mas a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, a gente tem sistemas ali que a gente consegue fazer a integração da tecnologia, tanto no frigorificado, né, quanto com o aplicativo que nós temos para o motorista, ou seja, a gente hoje tem expandido. Hoje a Skymark, só para se ter uma ideia da grandeza dela, ela só não tem no seu pool de clientes a CSN do mercado de aço. é muito forte em minérios, então aço Minérios, minerais. exato. Hoje é o único que falta, né? Então a gente tem trabalhado muito, né? E se Deus quiser, a gente um dia chega a 100% no mercado. Embora eu penso que nunca ninguém é 100%. Nunca nada é 100%, né? Sim. Então, com o que a gente está ali, estamos trabalhando exatamente para a gente alçar voos novos e até nichos diferentes. Perfeito. E hoje as maiores dificuldades não é você pensar novos projetos, é implementar, né, as dificuldades que se tem Exatamente. de levar para o cliente, para a operação, que precisa mudar procedimentos. Quando você falou em IA, então nem se fala, né? Porque nós estamos falando hoje, o, o manual era a nossa base, era o nosso cerne. Aí veio o celular, onde a gente orienta o que quer da máquina. E daqui a pouco está vindo, não, a máquina que nos diz o que a gente tem que fazer, que é a inteligência Exato. artificial. Ela dá a sensação que é o contrário. A Alexa faz isso, faz aquilo. Na verdade, ela está nos dizendo, se você quer alguma coisa, tu tem que falar comigo, né? Então, Do jeito certo. do jeito Do jeito certo, certo. senão E eu eu não te entendo. respondo, né? É isso aí. E aí transmitir isso para o cliente. A gente vê as dificuldades hoje, eu estou com 86 soluções e uma dificuldade muito grande de treinar, convencer as operações que aquele é o caminho, Aham. implantar, treinar e aquilo virar um novo padrão junto às operações. Como é que vocês estão vivenciando isso? O que a gente hoje enfrenta também, talvez seja o mesmo problema seu, em relação à mão de obra. Os clientes, às vezes, eles contratam pessoas, mas não treinam.
E aí. E aí ele contrata você achando que é a Eu vou solução, que dar- você tem que fazer o trabalho dele também, que nem a escola, mais ou menos. Não, eu Exatamente. boto o meu filho na escola porque ela vai educar. Não, Não, a a educação escola deveria não ser em educa. casa, né? Exato. Do mesmo jeito, É a mesma a coisa. empregabilidade. É a mesma E acho que é coisa. mais ou menos o que o Carlos Augusto falou, né? Aí o transportador, né, ele deu um exemplo, né? O transportador contrata uma pessoa para tocar a frota dele, né? Aham. Uma frigorífica de 2 milhões de reais, tem 1.000 frigoríficas e quer pagar 3 mil e acha que tem o melhor cara do mundo. Acho que até tem a melhor pessoa do mundo, né? Mas mal remunerada, e uma pessoa dessa não tem nem capacidade financeira para buscar autoconhecimento. E não vai. E não vai. Não vai. Não E vai. aí, o que acontece? Sofre uma pressão exacerbada para se gerar resultado, né? Esse profissional às vezes fica encurralado, não sabe para que lado ele vai, né? E É não isso. tem ainda não tem Exatamente isso. uma assessoria externa de orientação, de consultoria, de um conselheiro, qualquer coisa nesse O sentido. resultado não acontece e o único que é o tomador de decisão é o que se considera o não culpado do negócio, né? Quer dizer, É isso aí. o fornecedor é culpado, o meu colaborador é culpado, o meu terceiro é culpado, menos eu que tomo a decisão, né? E, na verdade, é o principal responsável, né? Porque se eu até contrato bem, mas remunero mal, não dou condições de um ambiente legal, eu vou culpar quem? Eu tenho que achar um culpado, né? E não é assim. Então, a gente tem esses percalços no meio do caminho, exatamente porque o cliente contrata mal, você tem que treinar, você tem que ensinar, e o profissional que está ali na ponta tá pouco preocupado com o que ele vai fazer. É o que a gente está falando de remuneração, né? O cara quer olhar para a conta dele no final do mês e fala, putz, não vai dar para fazer nada. Eu vou procurar outro caminho. E aí esse cliente acaba contratando um novo funcionário que você tem que retreinar novamente, ensinar tudo de novo, e aí vai. E aí o grande problema vem para cima da gerenciadora. Isso eu digo, não é um problema só Skymark, é um problema mercado. E aí vem para cima dizendo, olha, vocês não estão atendendo, vocês não estão isso. Peraí, quantos funcionários você já teve aí no seu movimento? Eu queria pegar justamente esse gancho ali para posicionar a visão que a gente tem da Skymark aqui, quando fala exatamente no que comentou ali da fidelidade que você tem no mercado do aço, né, nos Aham. minérios ali, né? Ou seja, está praticamente aí 90% do volume de empresas ali estão com vocês. Isso vem justamente dessa especialização, desse estudo, e quer dizer, perdi uma pessoa, mas eu já tenho capacidade de Exato. formá-la rapidamente. Então, quando falamos do IA, o resultado então, que vocês estão tendo ali, que é formar, é justamente por isso, é Exato. ter essa capacidade de ficar replicando conhecimento, de ficar forçando uma metodologia que ela tem que acontecer. Retendo o profissional, fazendo o profissional crescer pessoalmente, profissionalmente, e aí esse profissional ele acaba contribuindo com os nossos resultados, né? Então, essa é a linha que a gente vem tocando. Perfeito, vejam a velocidade com que o tempo passa, né? Que conversa bacana. Começamos a conversar e o tempo já passou mais do que a nossa meta inicial. Vamos dar uma paradinha aí para o nosso primeiro break ali. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
isso aí, retornamos para o segundo bloco do nosso Papo Sem Fronteiras. Vamos seguir aqui com esse papo legal aqui com o nosso amigo Cristiano, né? Contando um pouquinho da sua experiência. Mas eu vi, nós falamos aí um pouquinho de Skymark, né? Mas e essa presidente do CTB? O que é isso? Como é que funciona esse processo aí? Pô, bacana. Jair, a OTB, ela foi fundada em 2015, ou seja, está completando 10 anos. E eu só vim para a OTB em 2022. Em 2022 eu saí candidato a deputado estadual. E assim, foi legal que o meu interesse de sair candidato, eu sabia que seria difícil ganhar. Entretanto, eu gostaria, né, e quis entender como que funciona o cenário político, entrar na política, entender. Alguns dos nossos colegas do segmento, Clausen, falavam: Cristiano, você é maluco. Pô, política, o que tem a ver? Não, é que assim, nós, do gerenciamento de risco, da logística, dependemos da política. Sim. E se a gente não tiver, e detalhe, nunca tivemos um integrante nosso de conhecimentos técnicos de causa dentro da política, seja ela na estadual, seja na federal, para legislar a nosso favor. Nunca teve. Eu falei, pô, eu quero ser o primeiro, né? Vou nessa. Eu sei que vai ser difícil ganhar, até pelo fato de eu ser novo, né, na política, meu nome ainda não ganhou força, porém eu vou aprender. Uma experiência não só de aprender para voltar depois, mas principalmente conhecer quem são as pessoas, quem são os envolvidos, e se eu precisar, eu tenho contato. Exatamente. E aí o que acontece? A OTB, ela veio para esse cenário junto comigo. O presidente Anderson Luna, presidente nacional, ele falou: poxa, gostaríamos de estar com você, né? De te dar um empurrão, né? Ver como é que você vai se desenvolver, né? E aí, quando foi em 23, já após as eleições, eu tive 1.185 votos. Pô, para quem não conhece política, não... Tá começando, praticamente da tua rede de relacionamento direto, quem realmente confia em você. Exatamente. Então, nesse desenho, em 23, o Anderson Luna me convidou para fazer parte da diretoria do Estado de São Paulo. E aí o presidente que estava no momento presidindo o Estado de São Paulo, ele adoeceu e ficou meio parado as coisas, né? E aí quando foi em 24, eu falei: puxa, a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar, não podemos ficar parado. E aí o presidente, ele me chamou, falou: você não quer assumir o Estado de São Paulo? A OTB, ela já está em 18 estados. O Estado de São Paulo era o estado que estava mais parado, porque a OTB, ela olhou mais para fora do que para o próprio estado. Eu falei: deixa comigo, vou assumir. Só que assim, eu falei para ele: eu prezo muito também pelo empresário, pelo fato de eu ser empresário, eu quero olhar pelo empresário. E aí a OTB, ela olhava naquele momento mais o trabalhador, né, o trabalhador chão de fábrica e tudo mais, nos seus mais variados nichos. E eu falei: eu quero olhar o empresário, porque o empresário, da minha visão, e aí passou-se a ter esse entendimento também, que é o principal trabalhador. Sem o empresário, sem o Jair, por exemplo, que pensa ali em empreender, que sabe, traz negócio, gera quantos empregos você gera aqui na Ravex? Então, é essa a ideia. Se não tiver o Jair que pense, não tem trabalho. Que, na verdade, proteger o trabalhador é, em primeiro lugar, dar volume de possibilidades de negócio. Ou seja, quanto mais opções ele tem de escolha, mais eficiente ele vai ser, mais ele vai procurar estudar, mais ele vai procurar opções. E se essa daqui... Não, eu tenho... Porque tem gente ruim em tudo quanto é lugar. Isso é fato. Tem um empresário ruim aqui, mas eu tenho entidades motivando a ter mais empresário, eu vou ter mais opções para ele, né? E aí você vai ter mais mão de obra, né, qualificada, você vai conseguir treinar. Então, a nossa ideia foi exatamente trazer o empresário para dentro da OTB. Legal. E aí, em 28 de novembro do ano passado, nós fundamos o Conselho de Empresários da OTB, onde agora nós estamos trazendo vários empresários de todos os nichos para dentro da OTB, Jair. E o interessante, Klaus, é que dentro disso ainda, nós estamos criando a sinergia com o poder público. Então, em cada cidade, nós estamos também trazendo o poder público para junto da OTB, junto do empresariado, gerando oportunidades para todo mundo, gerando negócios para todo mundo.
E aí, falando do nosso setor, que é muito bacana. O nosso setor nunca teve uma legislação propriamente dita para o gerenciamento de risco. A gente não tem. O que a gente tem é normas, regras que vêm para o seguro. Então, a gente tem leis aí que surgem para o seguro, mas não tem lei para o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é meio que um puxadinho ali, né? Se encaixa. O que nós estamos fazendo? Eu tive a iniciativa de me aproximar da diretoria da ABNT, e junto da ABNT nós estamos começando agora, apesar de já existir a ISO 31000, ISO 28000, que eu até comentei num dos fóruns que nós tivemos junto à ABNT, que essas ISOs elas se encaixam muito lá fora, porque são ISOs que vieram de fora para cá, né? Mas a regra Brasil é diferente. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós vamos ter novos fóruns, novos bate-papos para criar a regra ABNT Brasil para o setor de gerenciamento de risco em transporte de carga. Essa eu não tinha comentado contigo, né, Cláudio? Essa ainda não, isso é uma surpresa. Extraordinário, muito bom isso. Eu bato há muito tempo, né? Porque a gente tem muita lei para poucas ações eficazes, principalmente de fiscalização, Exato. e para um resultado praticamente nulo, né? Ou seja, tem que trabalhar muito mais individual. Posso ter quantidade de lei, mas a lei ela tem que se adaptar a cada situação, a cada Exato. negócio, a cada momento, né? Primeiro começamos aí com o país é muito grande. Sim. Então você ter uma lei dizendo que o Brasil inteiro é assim, né? Você pega determinadas cidades, estados ali, por exemplo, que ninguém usa capacete, né? Porque é cultural, isso aqui Exato. é errado. Cara, eu não acho que é errado. Eu acho que você tem níveis de segurança cada coisa atrás que eu tenho que usar não uso capacete por quê? Porque a estrada onde eu estou aqui não dá para andar mais do que 5 km por hora, ou seja, a estrada de chão é tudo esburacada, a cidade não tem asfalto. Como é que eu vou exigir uma coisa que não tem utilidade? Então ela tem que ter o contrassenso. E falando no GR, é exatamente isso. A gente praticamente tem um PGR, né, que a seguradora te manda encaminhar, com múltiplas interpretações, só que você tem milhares de modelos de carga, rotas, modelos de Exato. caminhão. Eu não posso classificar tudo como uma coisa só, né? E exatamente isso. E tem muita gente no nosso mercado que não conhece de caminhão. Assim, é espantoso, né? E no mercado de caminhões. No mercado de caminhões. Trabalhamos com logística, mas tem muita gente que não sabe o que é uma Vanderlei. Tem muita gente que não sabe o que é um rodotrem, um bitrem. Você está falando, né, em outro idioma. Mas aí, olha que gancho interessante. Está no mercado, que a matriz principal de fornecimento é o caminhão, e não conhece caminhão? Como é que uma pessoa dessa gera resultado para o seu empreendedor? Esse é o negócio. Acho que está muito fatiado, né? Ou seja, você tem muitas. Eu sou de seguradora. O que seguradora tem que saber? Tem que vir da área de finanças, tem que vir do banco, tem que saber calcular prejuízo, isso, aquilo. Tá, mas o prejuízo vem da onde? Vem do caminhão, vem de uma má gestão. Não. Eu só vejo a entrada e a saída. Aham. O porquê que a saída foi ruim, a gente discute no ano que vem, que eu É faço isso aí. um agravo e daí vamos ver o que vai acontecer. É isso. Mas olha, você abriu uma reflexão naquilo que eu falo, de que empresa tem que ser sempre gerida como empresa. E às vezes os movimentos numa área representam um prejuízo porque o resultado que ela representa em outra área, quando somado, é muito salutar para a empresa. É isso aí. Ao passo de que outras movimentações, de forma isolada, representam um grande ganho numa área, mas os desdobramentos e as consequências representam um grande prejuízo, ela tem efeito nulo ou negativo. Aham. E é um negócio interessante, eu nunca tinha pensado isso a nível governamental, que foi o que você comentou agora. Né? Como é que cria essa correlação, né, dos stakeholders do governo federal, né, Aham. dos estados e municípios, e todo esse conglomerado, de que uma lei beneficie sobremaneira alguém ou algum setor da economia e prejudique muito o outro. Sim. Por exemplo, a legislação ambiental, né? Quantos anos demorou para duplicar o trecho da Serra do 90? Pois é. Por causa do impacto ambiental de cortar as árvores. Até concordo com isso. Quem foi o ambientalista ou qual foi o órgão do governo
que fez o cálculo das milhões de toneladas de produto derramado, das milhões de toneladas de CO2 emitido por veículo puxando a primeira marcha, isso aí. debate por causa do acidente, das milhões de vidas perdidas, das milhões de caminhões que foram para o ferro velho e tiveram que ser produzidos outros caminhões para substituir. Foi muito maior essa coisa. Sim, Infinitamente sim. maior. Não tem como comparar o progresso. E como é que está essa situação que agora me interessou, inclusive, em que pé está esse nível hoje? Temos uma próxima reunião, mas quando, em que nível está essa reunião para sair já alguma coisa de concreto? Não ainda está embrionário, se pensando, que nível está? Estou emocionado, tão importante que é o negócio, né? Estamos correndo com isso. O que eu estou fazendo agora? Aqui dentro de São Paulo, só para você ter uma ideia, até o final desse ano, nós queremos estar em 300 cidades. É audacioso, né? Já estamos em 100. A ideia é estar em 300 cidades até o final do ano, de 25 agora. E a ideia é o que? É com parcerias ou vai lá, monta escritório próprio? Ou como é que funciona? Com parcerias. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos trazendo os empresários para dentro, e aí cada cidade tem um presidente, um vice-presidente, tem uma executiva, né? Cada cidade a gente tem 15 diretores, Klaus, da OTB. E aí, junto com os empresários locais, né, que acabam contribuindo monetariamente para a OTB, a gente consegue montar uma estrutura naquela cidade. E aí, o que nós estamos fazendo além disso, Jair? A gente está montando eventos para dar posse oficial para a cidade, para a minha diretoria daquela cidade. Além disso, nós estamos convidando os empresários que fazem parte da cidade A, B, C, D, ou que tenham alguma representatividade nacional que faça sentido, trazendo esses empresários para os nossos eventos, que o nosso evento não é um evento só de nomeação, é um evento também de homenagem. Então, o que a gente faz? A gente convida os empresários para esse evento, então as autoridades públicas também são convidadas e são homenageadas também dentro dos seus feitos. E aí esses empresários acabam recebendo uma placa com o nome do seu CEO, do seu presidente, da instituição, e o texto meritório daquilo que ele fez, que proporcionou uma atenção para a sociedade, que ajudou a sociedade como um todo, né? Então, ele é homenageado na frente das autoridades públicas e empresariais, né? Então, nós estamos fazendo esse movimento e está sendo assim muito gratificante para mim como presidente estadual e para toda a diretoria, porque a gente está vendo os resultados vindo. Então, tem muita gente que não conhece hoje, por exemplo, numa cidade XYZ, alguns processos da logística, alguns transportadores, alguns embarcadores, e a gente está conseguindo criar essa sinergia entre empresário e o poder público para que se conheçam e gere resultados positivos para a sociedade como um todo. Mas isso então é disruptivo, porque se nós olharmos a OTB, é a Organização dos Trabalhadores do Brasil. Sim. Né? Isso é um sindicato. Na verdade, assim, a OTB ela é uma central sindical. Como é que é estruturado hoje o sindicalismo no Brasil? Ele começa por uma associação, depois entra no sindicato, aí uma federação, confederação e central. A OTB hoje ela está no topo da pirâmide. Ela não é um sindicato, né? Então ela é um central que pode representar outras classes sindicais. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue agrupar o maior número de entidades que queiram fazer parte da OTB. Mas o movimento que vocês fazem é um movimento extremamente disruptivo, né? Porque Sim. se nós olharmos a história do sindicalismo, normalmente o sindicato está contra a empresa, teoricamente. A gente quer quebrar esse paradigma. A gente quer mostrar para a sociedade que o empresário, o empregador e o empregado conseguem andar juntos. Um precisa do outro. E é isso que a gente está mostrando e está dando muito resultado, está dando certo. Que legal. Muito bacana. Agora, e se alguém quiser se candidatar a isso? Eu gostei dessa conversa, eu quero correr atrás, o que faz para ter na sua cidade daqui a pouco um CTB? Como que a gente motiva as pessoas aí a fazer de 300 para 500, isso aquilo que é a força, o volume que vai trazer a força necessária, né? É isso aí. Então, a gente tem ali o nosso site, otbnacional.org. Lá embaixo, né, na nossa página, tem lá, associe-se. Então, tem tanto a pessoa física quanto a jurídica, né? Eu quero fazer parte da diretoria OTB, por exemplo. Poxa, entre em contato com a gente. OTB nosso Instagram, né, também. OTB São Paulo Oficial, ou o meu próprio
Instagram, rcristiano.gr, e ali a gente além de falar de GR, eu falo também da ordem, né? Então, a gente traz todo mundo para junto e contextualizar para fazer um trabalho em prol da sociedade. Como um todo, sociedade civil, sociedade empresarial e a sociedade pública. Vamos falar um pouquinho da junção dos dois, né? Ou seja, a gente falou, Skymark é uma gerenciadora de risco, é prevenção de perdas, está focada ali num nicho, e aí estar focado naquele nicho, tu trouxe experiência para ser líder hoje daquele segmento, e de repente eu estou aqui na presidência de uma organização, de uma entidade também aí que pode virar a nível nacional ali a definidora de novas regras, e a junção disso para ti, o que é aderente, o que tu viu entre um e outro? Poxa, aí? tem uma sinergia tremenda, Jair. E vou te falar o porquê. Todas as cidades hoje, por exemplo, se a gente olhar o que aconteceu no Sul, Klaus, nunca nós imaginávamos que depois de 1941, o primeiro processo de enchente que aconteceu, né, no estado de vocês, né? Que iria se repetir, né? Nunca imaginamos que isso iria Com acontecer. todo o desenvolvimento tecnológico, de recurso, de previsibilidade e de resposta, né? Exato. Tem muito mais recurso para dar resposta, né? E aí, o que acontece? Hoje, o que nós pensamos? Falando de gerenciamento de risco. Às vezes você tem um programa chamado, pensando, Ravex fora da caixa, alguma coisa assim, né? Aí, logística fora Logística da caixa. fora da caixa. Eu falo que nós temos que pensar fora da caixa. Às vezes, como gerenciadores de risco, nós pensamos só no transporte de carga. E ficamos focados nisso o tempo todo. Só que o gerenciamento de risco ele é muito mais que o transporte propriamente dito, né? Então, o gerenciamento de risco hoje nós enxergamos dentro da OTB, fazendo essa junção, né, com o Skymark, olhando para cidades como um todo. Então, por exemplo, se eu colocar um especialista em fazer a análise ambiental, poxa, aqui tem o risco de ter aqui enchente, aqui tem o risco de incêndio. Isso é fazer uma gestão de risco, né? Então, nós temos hoje amigos que fazem exatamente esse trabalho, de olhar o risco local e falar, olha, precisa tomar cuidado aqui, você corre aqui na cidade com o tanto de chuva que está tendo, o risco de enchente. Incêndio, poxa, aqui você corre esse risco. Ambiental, poxa, você tem uma usina próxima aqui a uma nascente que você tem um problema que pode ocorrer. Mas muitas vezes as pessoas não olham o óbvio, esperam acontecer para olhar, né? E pensando nisso, né, tanto a OTB, do ponto de vista político, né, que também nós temos essa visão, quanto também do nível empresarial, a gente está querendo unir as empresas, principalmente também do nosso setor, para olhar para esse cenário que muitas vezes a gente quer olhar só o transporte, a gente tem que olhar para o todo. E olhando para o todo a gente consegue ter resultados que a gente nem imagina que pode alcançar. E olha que interessante, nós fizemos uma reunião lá com o Gabriel, da TNSG, para uma prefeitura de Santa Catarina. E nós levamos o tema dessa questão ambiental, e ele fez um estudo profundo, foi brilhante o estudo dele, porque nós temos a parceria lá com a Microsoft, então ele tem acesso a algumas ferramentas, né, tecnologias que não são comuns no mercado, e nós levamos a preocupação para eles do perigo de alagamento. E essa cidade foi afetada semana retrasada pelas chuvas Olha só. Extremamente afetada. E agora... Nessa reunião que nós fizemos. Olha como isso é interessante. E você falou um negócio que nós falamos hoje, comentamos hoje, a gente estava conversando um pouco, né? E nós falamos no podcast com o Malta. E o Malta falou, ESG, ambiental, governança e social. Mas o ambiental e o social não acontece sem governança. Então não começa pelo ambiental, começa pela governança. Entendeu? Porque é o todo. E eu falo isso de empresa e falo isso da logística. E agora, se me permite, eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para o meu lado também, né? Aproveitando aí o gancho do meu amigo. Quando nós temos falado um pouco de telemetria, o empresário, o embarcador, ele acha que telemetria é colocar uma ferramenta no caminhão para reduzir combustível. Telemetria tá muito antes do que só colocar um equipamento para dimensionar quantas vezes ele pisa no freio, quantas vezes ele desce aproveitando a inércia, não aproveitando a inércia. Tem toda a questão do planejamento logístico, do monitoramento logístico, dos tempos de movimento, tem toda a questão da jornada de trabalho do motorista, tem a gestão de todo o processo. Então, se nós olharmos
né, por esse prisma do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, com a OTB, né, envolvendo, agora de verdade mesmo, né, Aham. não naquele figurativo, envolvendo o governo, empresa e o funcionário, tentando achar que não é fácil, não Não, deve ser nada fácil, não né? é. Tentando achar essa arquitetura de equilíbrio que é arquitetura, e eu falei no primeiro programa que eu gravei com o Jair, né, o quanto eu admiro ele como empresário, né, no sentido de que ele não é ganancioso. Ele entende que ele é parte de um ecossistema, ele tem que ter a parte dele, mas ele com outros stakeholders conseguem gerar muito mais resultado do que ele geraria sozinho, né? E essa visão aí tu me respondeu muito bem, né? Dessa sinergia, né, entre o Aham. modelo GR e uma associação ou modelo governamental, que deveria ser sempre assim. Ou Sim. seja, quer dizer, eu estou fazendo o GR prevendo um possível problema. Se eu já tenho, em cima daquilo, metodologias para criar uma lei, para movimentar pessoas, para levar para o governo, claro que você está resolvendo o problema de uma maneira muito mais eficiente, né, do que Exatamente. o tradicional. E assim, e é uma forma de fazer gestão básica. Algumas pessoas falam, Cristiano, mas isso não é óbvio. Mas é óbvio que ninguém Que nunca ninguém pensou. faz. Ninguém pensou. E olha como é que é interessante. O Mal tá falando um negócio que, de certa forma, eu já tinha pensado, mas não com a profundidade e conhecimento dele. O que aconteceu no Rio Grande redefiniu o seguro do estado do Sim, Rio Grande e do Brasil. Definido. é E isso o que aí. está acontecendo na Califórnia está redefinindo o seguro do mundo. Porque o que acontece? Quem já pagava o seguro que vai ser indenizado, agora vai ter um pênalti. Porque os efeitos climáticos estão aí. Sim, Então, se você não se organiza antes, né, para se organizar, né, Se preparar para essa mudança que vai ocorrer, principalmente numérica. e aí ele falou muito bem da governança, que um dos pilares da governança, né, é ter um gerenciamento do risco muito bem definido. Não aham, quer dizer que você não vai ter o problema, mas o que você faz quando você tiver o problema. Isso é gerenciar é risco. isso aí. É saber que você tem, nós falamos da jornada de trabalho do motorista na questão da previsibilidade, né? Trabalhista, né? Quando você tem essa previsibilidade que pode acontecer e você se movimenta para estar preparado no seu acontecimento, por mais que seja difícil, vai ser infinitamente mais fácil. Sim. Muito bem. Passamos novamente aí do tempo limite Conversa pretendido, né? boa. Novamente, então, vamos para mais um intervalinho rápido ali para tomar uma aguinha e loguinho estamos de volta aí para o terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos de volta aí com o nosso convidado Cristiano. Eu até chamava ele de Robson, né? E ele comentou que a única pessoa que chama ele de Robson Cristiano é a esposa e quando o negócio tá feio. Então comecei a chamá-lo de Cristiano. E com o Jair no nosso bate-papo, nosso Papo Sem Fronteiras. Cristiano, você me comentou no intervalo um negócio, uma posição muito interessante.
nesse ecossistema que vocês estão montando da ATB. Você me falou que não a participação do empresário não é por segmentado, né? Os empresários do segmento transporte, os empresários do segmento logístico, os empresários do segmento industrial, sei lá, de tecido, o empresário do segmento industrial de alimentício, e assim por diante. Como é que funciona esse ecossistema? Eu achei muito interessante essa proposta de equilíbrio de vocês. A ideia nossa do conselho é exatamente essa, trazer todos os empresários, não segmentar, né, exatamente por tipo de nicho, é segmentar por faturamento. Então, na mesma mesa de reunião, vai sentar a transportadora que fatura, sei lá, seu 1 milhão mês, vai sentar o embarcador que tem ali seu faturamento também nessa casa de 1 milhão, vai sentar o dono da mercearia, do mercado, que também fatura seu 1 milhão mês, e aí vão trocar experiências, né, dentro dos seus nichos. E aí o que acontece? Vão ter oportunidade de gerar negócios. Porque eu tenho um transportador que tem o interesse no embarcador que está do lado dele ali na mesa, o dono da mercearia tem o interesse em comprar o produto do embarcador que está ali na mesa, né? E aí esse ecossistema vai acabar girando em torno de si próprio, né? Sem que a gente faça nenhuma nada forçado. Então os transportadores, os embarcadores em todos os demais nichos vão sentar, vão conversar de acordo com o faturamento e vão trocar suas experiências, dizendo, olha, eu acertei aqui, eu errei ali, se você for nesse caminho aqui vai dar certo aqui, os tributos, ou seja, nós vamos fazer com que todos eles enxerguem de uma mesma forma e mais. A nossa ideia esse ano de 25 é ter pelo menos dois eventos, onde nós temos aí já alguns lugares pré-definidos, aqui na cidade de São Paulo, e aonde nós vamos levar, por exemplo, as empresas como um todo, montando painéis falando de tributos, falando de ações exatamente voltada à parte de ESG, né? Então, todas as empresas vão estar ali no mesmo ambiente, discutindo situações e, obviamente, que cada um depois vai voltar para sua cidade pensando no que pode fazer de melhor para ajudar a sua população local. E acho que isso fica um equilíbrio legal, né? Porque eu achei isso muito interessante no seguinte sentido: se eu coloco empresários de segmentos diferentes e não do mesmo segmento, né? Você pega, por exemplo, o Cetesp, ela vai defender transporte, Sim, né? E assim outras associações patronais, né? Você está trazendo para um conjunto de não defender o seu mercado, porque daí fica um defendendo um lado, outro defendendo o outro. exato. E quando você entra isso de forma eclética, né? Você sempre tem que discutir, você discute o tema. E aí qual é o melhor posicionamento para que todos sejam de alguma forma beneficiados, né? Exatamente. Qual é o melhor meio? Junto com o Estado, para Exatamente. poder propiciar isso. Seria isso mais ou menos. É exatamente isso. É exatamente isso, pô. Você pegou o fio. Claro. Eu queria tentar transformar essas coisas para o nosso internauta mais leigo ali em ações práticas, né? Tá? Um exemplo, uma pergunta vinculando a isso, né? Nós temos o PGR hoje, né? O Plano de Gerenciamento de Risco. Normalmente são normas que são definidas pelas seguradoras, né? Onde a gerenciadora tem que atuar. Mas tem normas aí, tem procedimentos de 20 anos atrás, não consegue contemplar todas as possibilidades do mercado, principalmente vocês que estão direcionados num segmento específico ali. Aham. E baseado que você também já está trabalhando em cima da OTB para isso, para criar novos padrões, para dar orientações. Como é que tu vê essa situação de ser, às vezes, obrigado a seguir um processo, normas que, às vezes, você não tem como atuar para mudar, mas tem que executar, mas você sabe que o mercado não é aderente àquilo, não vai conseguir entregar ali. Quais os trabalhos aí que tem que ser feito para conseguir assimilar essa situação? Ué, não, excelente a sua colocação, Gê. Excelente. O que que nós estamos fazendo a partir disso, né? Como nós, né, estamos bem inseridos dentro do segmento de gerenciamento de risco, logística, que é a praia que eu surfo já, né? Estou aprendendo ainda com vocês, né? Vocês já estão, pô. Eu sou um Você não é marisco tão ainda. mais novo que eu, hein? Estamos aprendendo, mas qual que é a ideia nisso, né? É fazer com que a gente consiga desenvolver leis específicas para o setor. Então, é o que eu estava falando, por exemplo, da ABNT, né? A gente tem as normas técnicas para o setor. Só que não só isso. Nós temos o desejo também de conseguir, via a Câmara dos Deputados,
ter uma lei específica para o setor de gerenciamento de risco. Leis, uma lei específica. Com essa lei, nós vamos conseguir, de alguma forma, fazer com que os PGRs sofram atualizações. Porque, por exemplo, Jair, eu falo particularmente de mim como professor agora, tá? Em sala de aula, eu já peguei alguns subscritores de companhias de seguro, aqui não vou citar nomes, mas já peguei, não foi um, não foi dois, não foi três, foram alguns que não conhecem, é o que a gente estava falando de caminhão, não conhecem, criam lá a regra, mas não conhecem propriamente dito os seus clientes. Da operacionalidade. Não conhecem. Criam a regra, mas não conhecem. E a gente enfrenta muito isso. E aí o que acontece? Tendo uma lei que direcione de fato o gerenciamento de risco, a gente consegue ter aí atualização do conhecimento para o plano de gerenciamento de risco que vem das companhias de seguro para que seja executado pela gerenciadora e cumprido pelo transportador. Então a nossa ideia pauta em cima disso também. O PGR, por óbvio, né, ele sofre mutações por conta até das condições do mercado, índice de roubo, etc e tal, né? Mas a gente percebe que o PGR é uma colcha de retalhos. Vai agregando, conforme vai acontecendo os eventos, vai agregando. Eu não trabalho no preventivo, eu trabalho sempre no reativo. E vai acontecer com o Rio Grande do Sul, vai acontecer com os Estados Unidos, sendo da Califórnia, mais ou menos isso. É isso aí. E tem mais outro detalhe. O PGR ele tem que ser desenhado e tem que ser escrito ali, operação a operação. Eu não posso pegar um PGR por exemplo, para cargas refrigeradas, ser o mesmo PGR para carga seca. Não faz sentido, né? Então, porque tem coisas ali que não se aplicam aqui e vice-versa. E aí, como é que fica a cabeça do transportador e tão pouco do gerenciador de risco que tem que fazer com que aquilo seja cumprido? Porque está escrito. E acho que vai um pouco no viés, assim, quando a gente fala em lei, né, a gente vê pela ótica da penalização, né? Mas quando a gente vê uma arquitetura de leis como a arquitetura americana, eu, por exemplo, hoje vejo isso de forma muito clara, porque morei lá, a arquitetura de até onde eu posso ir sem sofrer penalização. Eu acho que esse né, não ficar muito amplo, né? Porque quando eu discuto uma lei e é uma lei setorial e eu envolvo as pessoas, eu adequo essa lei à necessidade daquele setor, né? E se eu não tenho isso bem definido, eu vou pela cabeça de um juiz. É isso. No Brasil, tem coisas que nós precisamos mudar. No Brasil se vive muito assim, nada pode, tudo pode, depende. Isso a gente precisa mudar no Brasil. Ou pode ou não pode, não tem um depende. E aí a gente criando essa regra, pode ou não pode, é exatamente isso. Dentro dessa arquitetura que você está desenhando, a gente consegue caminhar de uma forma mais saudável. E sendo nós aqui apoiadores dessa mudança que vocês querem empregar, sendo os nossos internautas agora interessados em fazer essa mudança, o que a gente pode ajudar? Quais são os caminhos? O que vocês esperam aí? Puxa, excelente pergunta. Nós queremos muito a participação de todos os empresários do nosso setor, de todos os trabalhadores do setor, que se associem a nós, que tragam ideias para nós, porque assim, uma coisa é nós termos a ideia e a gente quer ter um colegiado, Jair. A gente quer debater com todos os nossos players no mercado, seja da logística, seja do GR, seja do seguro, seja do embarcador, né? E aí de todos os nichos, a gente quer debater para criar aí um ponto de equilíbrio e encontrar a melhor solução. Então, venham, nos procurem, falem conosco, venham para a OTB, seja empresário, seja o trabalhador, para que a gente junto consiga criar soluções mais saudáveis para o nosso mercado interno como um todo. Existe alguma política de encontros, eventos? Existe. Eu estava comentando com o Klaus, o que acontece? Todos os meses, a partir agora de março, todas as cidades nós vamos fazer eventos para tanto dar posse para as cidades que nós temos. Por que nós não fizemos isso ano passado? Era ano eleitoral. Então nós não queríamos misturar os desejos, né? Os eventos eram ruins. Né? E assim, a gente acabaria dando palco, né, para começar é ruim, né? Ou seja, para seguir depois que tem o modelo não há problema nenhum. Exato. Agora, começar no ano eleitoral é complicado. Nós fizemos o nosso primeiro evento exatamente após a eleição, após o segundo turno na cidade de São Paulo.
passou o segundo turno, nós fizemos o nosso primeiro evento. E a E foi partir. um evento grande. Foi um evento grande, teve mais de Entre 400. empresários Sim, e poder público. Tivemos ali no auditório da ETEC, da Santa Efigênia, quase 400 pessoas conosco ali, entre empresários e autoridades públicas, né? E agora nós vamos expandir para as demais cidades. A próxima cidade que nós vamos fazer é em Jundiaí, a partir de 18 de março. E a cidade de Jundiaí, presidida ali pela minha amiga Arlete Zanelato, ela está presidindo a regional de Jundiaí. Então, as cidades satélites ali de Jundiaí vamos estar concentrados no único dia ali, num lugar ainda que a gente vai informar logo logo, trazendo as autoridades, trazendo o poder público, trazendo os empresários para assistirem a homenagem e serem homenageados também. E se você fosse listar 3, 4 itens ali que hoje são problemas para vocês, ou são experiências que vocês já vivenciaram ali, se fosse passar, olha, isso aqui eu quero deixar de recado para você, internauta ali, o que viria à tua cabeça aí de mensagem? Olha, a primeira coisa para os nossos internautas, eu vou dizer que assim, quando a gente fala em OTB, a primeira coisa que pensa, putz, o pessoal tá sindicato. Só para ter uma ideia, nós não cobramos taxa sindical, nós não recebemos nenhum benefício do governo e é por opção nossa, né? Esse é um dos problemas que a gente encontra, porque as pessoas, quando a gente vai falar, puxa, mas para sindicato. Primeira coisa. Não, aí eu começo a dizer, não, mas espera aí, nós temos um trabalho voltado ao empresário. Pô, peraí, então eu quero te ouvir. Então, esse é um ponto favorável e um ponto negativo, né? Que as pessoas pensam primeiro em sindicato, depois nos ouvem. O segundo ponto é exatamente mostrar para a população que precisam estar dentro de uma instituição para que elas possam ter voz. Sozinho eu não consigo ter voz. Não adianta eu ir hoje na rede social. Para fazer isso, eu teria que ser um social media, né? Um influencer. Aí eu vou explodir, as pessoas vão querer me ouvir, mas dentro de uma instituição como a OTB, vai ter voz, vai conseguir falar, nós vamos conseguir ouvir e vamos conseguir transformar aquela sua fala numa regra ou num processo que a gente faça com que todo mundo possa ouvir também e a gente consiga criar cenários de debate. E debate saudável, não brigas, né? Debate saudável. A OTB ela não tem ideia hoje, por exemplo, de sindicatos antigos de fazerem piquetes na frente de empresas, travar as empresas. Não, a gente não pensa nisso. A gente pensa exatamente em trazer o empregado e o empresário para a mesma mesa, chegando no mesmo consenso, porque um precisa do outro. Então, essa é a ideia. E muitas vezes, como eu estava falando, o que a gente enfrenta de dificuldade é fazer com que o próprio empregado entenda essa nossa visão. Perfeito. Hoje a gente sente a principal dificuldade é justamente isso que é fácil reclamar, é fácil dizer onde é que está errado. É difícil arrumar a solução. Mas é Exato. principalmente mais difícil você sentir a responsabilidade que você é parte da solução, que Sim. você tem que participar, né? Então as pessoas gostam muito de cobrar, mas vamos lá e apontar onde é que estão os problemas. Vamos ver o quanto você ajuda a aumentar o problema ou o quanto você, em conjunto com os demais, pode resolver. Isso é um momento delicado, né? Que está muito individualista os últimos anos, aí. né? Cada um no seu quadrado, cada um com o seu problema, e que o professor é culpado pela educação, o governo é o culpado por dar alimentação e comida para todo mundo, e o meu é se preocupar com o carnaval, o ano novo. Esse é o problema do brasileiro. A gente se preocupa com festa, mas não nos preocupamos com o que é o mais importante, que é fazer o país prosperar. Se o povo se juntar, se der as mãos, a gente consegue prosperar. Pegando só um gancho da antiguidade, que a gente estava falando da antiguidade, eu acho muito interessante, lá em 2004, quando eu assisti o filme Troia, tem uma frase dos filmes, algumas cenas do filme que a gente guarda até hoje, né? De vez em quando eu vou lá assistir de novo para relembrar. A mãe do Aquiles disse para ele, olha, se você for para essa guerra, você vai morrer. Em outras palavras, né? Olha, eu não vou te ver mais, você não vai voltar, porém, o seu nome vai ecoar na eternidade.
Agora, se você não for, você vai ter uma família, você vai ter isso, vai ter aquilo, blá, blá, blá. Só que na terceira geração já não vão mais lembrar de você. Ele parou, pensou, falou: eu vou pra Eu guerra, vou pagar. eu vou pra guerra. Por quê? Mas é isso, eu É vou. propósito. É propósito, eu vou ajudar o meu povo nessa guerra. A guerra não é minha. Ele sabia, a guerra não era minha. Mas eu vou por causa de um propósito. E nós, brasileiros, nós temos que nos conscientizar disso também. Quando Dom Pedro gritou independência ou morte, ele não estava falando que nós íamos para a guerra. Ele estava falando exatamente de uma mudança de cultura. Agora nós temos a liberdade e temos que fazer por onde? E aí é o que você citou, né? A gente está preocupado com carnaval, com festa, com réveillon, tal, 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 mas não está preocupado em fazer com que o Brasil ande. A gente não está preocupado em fazer com que o Brasil deslanche. Por que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval? Poxa, o Brasil começou agora o ano, né? Dia 1º já era ano novo. Só que a gente só começa a ter qualquer atividade empresarial após o carnaval. Ou seja, o carnaval é 28 de fevereiro, se não me engano. Quer dizer, só vamos começar a trabalhar no terceiro mês do país. 30% quase aí do ano perdido, né? Quer dizer, Mas isso é polarização. é, E o que eu vejo, o que eu vi da OTB, né, em especial, que você falou, né? É justamente não ter a polarização. É exatamente. trazer os polos para achar o Ponto de o equilíbrio. melhor meio. É isso aí. E às vezes o melhor meio é do lado do empresário, às vezes o melhor meio é do lado do governo, e às vezes o melhor meio é do lado do funcionário, É do isso. empregado. Né? Como é que acha essa... Colocando todo mundo Esse para é o conversar. famoso centro geodésico em logística, né? Como calcular isso? Né? Não é tarefa fácil, mas quando você acha é perfeito. Exato. E é essa busca que nós estamos. E é por isso que nós queremos os empresários junto conosco. É por isso que nós queremos você, internauta, que é empregado, venha junto conosco. Você, internauta, que é funcionário público, que está no governo, venha conosco. É isso que a gente quer. Ainda bem que a internet atual agora é para eternidade, né? Porque esse bate-papo aqui realmente tem que ser guardado, né? Poxa, Com toda certeza. Deixo para as considerações finais. Quero agradecer ao público, né, ao nosso internauta, quem nos aprecia nos podcasts, né, nos mais variados podcasts que a gente transmite aqui pelo Log 24, né, um canal que transmite informação 24 horas por dia. Quero agradecer, Cristiano, ao teu tempo, agradecer por ter aceito o meu convite em especial, de ter vindo aqui e ter nos mostrado uma realidade disruptiva. A realidade que eu sempre falo em todos os meios, né? Eu errei muito na minha vida profissional, mas eu aprendi com os erros. E o principal acerto, né? O principal aprendizado é que a gente tem que achar o melhor centro geodésico na família, com os amigos, no setor empresarial, com o meu patrão, né? O do patrão com o empregado, com o governo, etc. E etc. Eu vejo que o movimento de vocês é muito bonito, enche os olhos, e até gostaria de pedir o apoio, né? O apoio numa mentalidade, numa atitude diferente do colaborador, do funcionário, o apoio do setor governamental, seja através dos funcionários públicos e dos nossos prefeitos, governadores, deputados, senadores, prefeitos, ministros e secretariados, né? Entre outros, né? E o apoio do empresário. Eu tenho certeza de que, através da cabeça do Jair, a Ravex é disruptiva, né? Ele prova, eu tenho tido a grata satisfação de ter essas experiências cotidianamente aqui na Ravex. Estou gravando a semana inteira, e ele faz a diferença. Muito obrigado. Cristiano, deixo para você aí somente o meu carinho, agradecimento por essa participação. Acho que foi um programa muito legal. A gente, bacana que não teve nenhum corte, né? Ou seja, o programa foi ininterrupto ali, a gente não parou nenhuma vez, um papo legal, né? Então só tenho a agradecer, que acho que nós vamos ajudar com toda certeza muitos o nosso público e justamente ser disruptivo, trazer ideias diferentes, né? Deixo aí a palavra para ti aí, fazer as considerações finais. Primeiro, Jair, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui nas instalações da Ravex. O Clausen pelo convite, né, realizado para estarmos aqui hoje fazendo esse bate-papo.
Desejo muito que o Papo Sem Fronteira, Clausen, estoure, né? Tem aí uma grandeza gigante, tem um público aí fenomenal, que tenha muito sucesso. E muito obrigado aos nossos internautas por estar nos assistindo, estar nos vendo. Eu quero deixar aqui duas coisas para vocês. Primeiro, se puderem ler, leiam o livro Desafio aos Deuses. É um livro que fala sobre a fascinante história do risco. É um livro muito bacana. E segundo, tem um escrito de um pensador que ele diz o seguinte: daqui 5 anos, você será a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas: os livros que você lê e as pessoas de quem você se aproximar. Então, se aproxime de pessoas boas, tenha pensamentos bons, corra pelo lado do bem e leia. Tenha conhecimento, que isso nunca ninguém vai tirar de você e o sucesso é certo. Jair, antes de você fechar, me permitam uma última frase. O Papo Sem Fronteiras é isso, né? É disruptivo mesmo, né? É trazer, não puxar para a linha da especialidade, e sim para uma linha de equilíbrio de generalidade. Se você não teve tempo para ver 100% desse nosso bate-papo legal aqui, só os últimos 30 segundos aqui já vale uma universidade, hein? Obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pelo carinho. Não esqueçam de nos seguirem aí nas redes sociais, de comentarem. Estamos juntos e dessa vez ficamos por aqui com mais um bate-papo muito legal, o Papo Sem Fronteiras. Um grande abraço. Tchau. Obrigado.